Essa semana foi uma semana interessante, porque eu pude compartilhar essa palavra antes de estar aqui, não é? Geralmente eu preparo as mensagens sozinho, no meu momento de oração, no meu momento de leitura da palavra, mas eu tive uma companhia muito especial essa semana, e eu pude compartilhar nesse momento especial essa palavra. E eu venho pensando nisso durante algum tempo, sobre essa luta que a maioria de nós enfrenta, mas a maioria também desistiu de lutar. Tem muita gente que convive com os fantasmas perfeitamente, sabe? Já não está nem aí mais, já se acostumou com os fantasmas. Sabe aquele desenho animado, Gasparzinho, Fantasma Amigo? Conhece? Quem conhece o desenho animado? Conhece, né? Só os mais velhos que conhecem. Brincadeira, viu, Fabrício? Brincadeira. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei desse desenho animado, né? Quantos de nós vive com os seus Gasparzinhos, os seus fantasmas, seus fantasmas preferidos, os seus pesadelos. Tem gente que já se acostumou, já se acomodou a viver com seus fantasmas, e não é bom. Lucas capítulo 6, versículos 6 a 11, diz assim: Lucas, se quiser abrir no seu aplicativo ou no livro, abre aí, Lucas capítulo 6, de 6 a 11. E aconteceu também no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observaram se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa só eu vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Tua palavra é tão poderosa, e nós somos tão frágeis, e nós precisamos muito entender o que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Então, em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor, luz aos nossos olhos, destrava o nosso entendimento e as nossas emoções, para que a gente não fique se escondendo ou intimidado por causa dos fantasmas ou por causa das pessoas que estão ao nosso redor, e que a Tua palavra nos fale e nós possamos sair daqui vitoriosos e vencedores, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente começar, a gente precisa primeiro identificar o que pode ser um fantasma. Antes de dizer o que pode ser um fantasma, eu tenho que te dizer as características de quem já se acostumou com ele. A característica mais forte de quem já se acostumou com o fantasma é viver do passado. Sempre que ele é desafiado a alguma coisa, ele para e pensa: poxa, quando eu tinha os meus 20 anos, quando eu era assim mais magro, quando eu tinha dinheiro, quando eu fazia isso, quando eu estava em tal lugar, sabe? O sujeito vive lá no passado. A segunda característica de quem já se acostumou com os seus fantasmas ele é o mestre das desculpas.
Fulano, vão comigo? Ah, eu não vou não, sabe por quê? Aí ele inventa uma. Fulano, por que você não fez aquilo? Ah, eu não fiz aquilo porque tal, outra desculpa. Para tudo ele tem uma desculpa. Ele é o mestre das desculpas. Terceira característica, e ela é muito forte, ele depende muito da aceitação dos outros, do reconhecimento dos outros, da palavra dos outros. Então, além de viver no passado, além de ser um mestre das desculpas, quem já se acostumou com seus fantasmas vive sempre na expectativa de uma palavra boa do outro, de uma aceitação do outro, de um aplauso do outro. Por viver no passado e por querer sempre a aceitação do outro, ele está preso nas experiências dos fracassos que ele teve na sua vida. Então, a próxima característica de quem já se acostumou com os seus fantasmas é que ele é uma pessoa cheia de medo. Medo de errar de novo, medo de não ser aceito, medo de que as coisas ruins do passado voltem a acontecer, medo de que as pessoas não o aceitem, medo de que as pessoas não o reconheçam, ele tem medo de tudo, Então, essas são características das pessoas que já se acostumaram com seus fantasmas. Nós podemos dizer que os fantasmas podem ser internos ou externos. Os fantasmas podem estar em nós ou fora de nós. Fantasmas internos são os medos, as frustrações. Fantasmas internos são aquelas experiências que vivem na nossa cabeça. Fantasmas internos são aquelas enfermidades que fazem com que a gente pense que é o fim. Fantasmas internos são aquelas situações e experiências que nós vivemos e que nos marcaram tanto e que imprimiram em nós o dever da gente parar, senão elas voltam a nos assustar. Esses são os fantasmas internos. Os fantasmas externos dizem respeito à aceitação das pessoas, o que as pessoas vão pensar, o que elas vão entender. Os fantasmas externos podem estar na palavra da mãe que amaldiçoou o filho, do marido que amaldiçoou a mulher, da mulher que amaldiçoou o marido. São naquelas palavras de você nunca vai ser tal coisa, você nunca vai conseguir se levantar, ou você nunca vai ser feliz. Tem pessoas que convivem com esses fantasmas o resto da sua vida e não se livram dele de maneira nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu quero que você acredite uma coisa: o diabo não é o nosso único fantasma. Quando eu li esse texto de Mateus, quando Jesus é levado para a tentação pelo Espírito Santo ao deserto, eu comecei a identificar aqui que o diabo que estava ali para tentar a Jesus no deserto não era o seu único fantasma. Lê no texto para você entender isso comigo. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto quantos dias, pessoal? 40 dias e 40 noites, tentado por Satanás. Até aqui nós identificamos pelo menos dois fantasmas. Qual ou quais? O próprio diabo e a fome. 40 dias sem comer, 40 dias fazendo jejum. Você está me acompanhando? Sim ou não? Então, dois fantasmas: o fantasma físico da fome e o fantasma, o próprio diabo, tentando a Jesus ali naquele deserto. Mas se você prestar atenção no texto, o texto diz assim: e vivia entre as... o que, pessoal? Feras. Basta você lembrar que naquele deserto onde Jesus Cristo estava, 7 das 10 espécies de serpentes mais perigosas do mundo habitavam ali, naquele deserto. Então, 7 das 10 espécies de serpentes mais venenosas do mundo habitavam ali naquele deserto. Jesus estava entre serpentes muito, mas muito perigosas. Animais peçonhentos como escorpiões também habitavam ali. Então não era só o medo, não era só Satanás, eram as feras. Agora, além disso,
Além disso, estava a expectativa do Deus Pai Todo-Poderoso, olhando para aquele filho que estava sendo provado. Além disso, estavam as cobranças pessoais de eu quero ser aprovado por Deus. Quando nós estamos na nossa caminhada, a gente precisa acreditar que o diabo não é o nosso único fantasma. Então, vamos aprender alguma coisinha aqui nessa noite com um relato bem sucedido de um confronto com esses fantasmas. E eu estou dizendo desse texto que a gente acabou de ler, de um homem que estava na sinagoga com a mão direita mirrada, com a mão toda atrofiada, toda ressecada. Alguns textos que dizem mão ressecada. Não tem movimento, não tem utilidade, é apenas mais uma parte do corpo, mas ele não tem utilidade nenhuma. O fato curioso é você entender que era a mão direita. A mão direita, a mão que ele usava provavelmente para trabalhar, para suas funções. Então era alguém utilmente desabilitado. Alguém que cresceu assim como homem, pai de família, cheio das limitações. Era um dia comum para ele, era um dia comum para os fariseus, era um dia comum para Jesus, e eles estavam ali na sinagoga juntos. Sinagoga é o lugar onde os judeus se unem para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, para orarem e para buscarem a direção do alto. Estavam juntos. Eu costumo dizer que nesse relato de um confronto bem sucedido, estavam ali aquele homem da mão mirrada, mas estavam outros homens da alma mirrada. Enquanto aquele homem tinha a mão direita atrofiada, ressequida, ali haviam pessoas com a alma e a mente atrofiada. Eram aqueles que estavam querendo pegar Jesus num contragolpe, num contrapasso. Tinha gente, não sei se você acredita nisso, eles iam para a igreja só para pegar Jesus de jeito. Eles não foram para ter um encontro com Deus, eles não foram para crescer na palavra, eles foram para pegar Jesus numa cilada. Diz o texto, para ver se no sábado ele iria curar, ele iria se entregar, ele iria criar para ele algum tipo de acusação. Nesse enfrentamento, Jesus conduz quem quer ser curado, quem quer ser livre dos seus fantasmas, a uma caminhada de enfrentamento e de confronto. E lhe propõe atos de obediência, mostrando, e aqui é bem importante você entender, que o foco de Deus é sempre fazer o bem. O foco de Jesus é que você seja feliz. Ele não vai fazer absolutamente nada para te expor, para te envergonhar, para te expor ao ridículo, para te menosprezar, para te escorraçar, para te acusar, mesmo porque ele já disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que tenham vida e vida para valer. E ele faz o desafio da fé. E nesse relato nós vamos ver o resultado da fé, e nós vamos ver que mesmo com o resultado da fé, os inconformados estão ao redor buscando os seus interesses. Vamos ao passo a passo da libertação, para você entender como é que isso aconteceu e como é que isso pode acontecer com você. Para que a gente seja livre dos nossos fantasmas, em primeiro lugar, a gente precisa estar no mesmo lugar que Jesus está. Quem conhece aquela música assim? Aonde Jesus está, alguma coisa. Aonde Jesus está, o azeite desce. E isso tem pouco a ver com cultos. Isso tem pouco a ver com templos. Isso tem pouco a ver com religião. Isso tem muito a ver com a sua coragem de estar onde Jesus está. E onde é que Jesus está? Na vontade de Deus para a sua vida, no projeto de Deus para a sua história.
Sabe, tem muita gente que tem um medo enorme de ir para os templos, de estar num culto, porque vai ser descoberto, porque isso, porque aquilo. Não, você tem que perder o medo de estar onde Jesus Cristo está, porque onde Ele está, diz a palavra, aí está a liberdade. Conviver com os nossos fantasmas é terrível, só você sabe. Só você sabe o quanto ele te maltrata, o quanto eles te oprimem, o quanto eles fazem de você uma pessoa aprisionada ao passado. Só você sabe o quanto os seus fantasmas fazem de você uma pessoa que não dá o melhor de si em tudo que faz. Só você sabe o quanto você se esconde das pessoas e das oportunidades por causa dos seus fantasmas. Só você sabe. Por isso, no passo a passo, para que a gente se livre dos nossos fantasmas, a gente tem que ter coragem de estar onde Jesus está. Então eu vou levantar e vou para a igreja. Não. Mesmo se você não estivesse aqui nesse templo, e a cada momento, ou a qualquer momento que uma pessoa estiver ouvindo essa mensagem, ela pode estar onde Jesus está. É só ela se ajoelhar, buscar a presença do Senhor, clamar pelo nome dele. Não posso me ajoelhar, pastor, eu estou dirigindo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas eleva o seu coração a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, clama por Ele. E eu tenho certeza absoluta que com a coragem e a fé que você tem para estar no lugar onde Jesus está, os seus fantasmas vão tremer na base, em nome do Senhor Jesus. Segundo, você precisa ser alvo da atenção de Jesus. Lembram de Zaqueu? Quem lembra de Zaqueu? Aquele sujeito de baixa estatura e que estava caminhando e ele viu uma multidão. E ao ver a multidão, ele percebeu que Jesus Cristo estava no meio da multidão. E ele queria de alguma maneira chamar a atenção de Jesus, e como ele era baixinho, pequenininho, ele sobe numa árvore. E ao subir numa árvore, Jesus passando por ali, olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou tomar um café na tua casa. Hoje eu estou indo para a tua casa. Hoje para mim a agenda é estar com você. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não te trouxe aqui à toa hoje. Quem sabe você, como Zaqueu, subiu nessa árvore, e ao tomar essa atitude hoje, Jesus tem o foco na sua história. Jesus tem você como foco da sua atenção, porque você se prontificou a estar onde? No lugar onde Jesus é adorado, no lugar onde Jesus é invocado, no lugar onde Jesus é buscado. E todos aqueles que buscam ao Senhor, está escrito na palavra, alcançarão misericórdia, alcançarão graça. Estar no mesmo lugar de Jesus, ser alvo da sua atenção. Terceiro, ouvir o que Ele tem a dizer a você. Você precisa entender que o que está acontecendo aqui foi por sua causa. Tudo isso aqui foi armado por você. Você é o alvo da palavra de Deus hoje. Quando você se prontifica a sair da sua casa e vir para cá, é com você que Ele queria falar. E é para você que Ele está falando. Então você precisa identificar, ouvir o que Ele tem para você. Para você. E quando isso acontece, o nosso coração treme. E a gente começa a perceber, não, é comigo que está sendo falado. É comigo. É comigo. Eu, aos meus 13 anos de idade, eu estava num congresso, já contei isso em muitos lugares, eu estava num congresso, e 13 anos de idade, para mim, era uma idade assim, muito solta, eu queria ser um monte de coisa, tá? Mas eu estava junto com alguns irmãos jovens de Coqueiral, de Aracruz, e nós estávamos num congresso numa igreja em Vitória, na primeira igreja presbiteriana de Vitória. E nesse congresso eu fui como todo mundo vai, sabe? Eu era apenas mais um no meio daquela multidão. E eu estava no meio da multidão, sem ouvir, sem prestar atenção no que estava sendo dito. No meio da palavra, o pastor Seni Tavares, pastor que eu amo muito de coração, hoje está lá no Canadá. O pastor Seni Tavares estava pregando e eu não estava entendendo bolhufas, eu não estava entendendo nada, porque eu estava desligado. Aquilo não era para mim.
Eu pensava. Mas de repente, ele olhou diretamente para mim. Sabe quando o pregador olha direto para você? E você pensa, esse cara não está querendo falar comigo não, peraí. Ele olhou diretamente nos meus olhos e falou assim: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Deus manda te dizer que você não é nem quente nem frio. Quem dera você fosse frio e Deus poderia te aquecer, mas porque você está morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, diz o Senhor. Caramba, velho, quando ele disse isso, eu estava sentado, a perninha tremeu. Eu pensei, esse sou eu. Ele está falando isso para mim, porque eu só fazia o que os outros faziam, eu só estava no lugar porque os outros estavam, eu não estava ali de vontade própria, eu estava ali forçado, eu estava ali por costume, e aquilo não era para mim, e eu comecei a ouvir o que era para mim, e a partir daquele momento, e depois daquela palavra, a minha vida mudou completamente em relação ao meu relacionamento com Deus. E aí vem o quarto ponto: você precisa crer, entender e obedecer o que Deus tem para você. Amém? Vamos lá então. Como enfrentar os fantasmas? Vai logo, pastor, passa para essa fase, porque os fantasmas estão me atormentando demais. Eu já não estou aguentando mais eles. Então vamos lá. Como enfrentar os fantasmas? Em primeiro lugar, saiba que Ele, Jesus, conhece e se importa muito com você. Sabe aqueles segredos que ninguém mais sabe da sua vida? Jesus sabe. Sabe aquelas situações e aquelas palavras que você solta no vento? E aquelas deitadas no chão que você dá no canto do seu quarto? Sabe aquelas caminhadas assim aéreas, sem pensar em nada, e de repente se envolve naqueles pensamentos ruins? Sabe tudo isso? Só quem sabe e te conhece é Jesus. Ele conhece muito, e além de te conhecer, Ele se importa com você. Ele se importa com você. Por isso que Ele te trouxe aqui, cara. Por isso que você está ouvindo essa mensagem. Porque além de conhecer você, Ele se importa com você. Segundo, Jesus olha para aquele homem e fala assim: o homem estava na sinagoga porque era costume dele. Não sei se ele era apenas um religioso, eu não sei se ele estava ali para ter a sua mão curada, eu não sei o porquê ele estava ali, eu sei que ele estava ali. Sei também que estavam ali pessoas com pensamentos ruins, e a palavra diz, Jesus também conhecia o pensamento deles, mas Jesus não conhecia só os pensamentos ruins das pessoas, também conhecia o pensamento bom daquele homem. Os pensamentos os desejos de cura daquele homem, eu tenho certeza absoluta, porque Jesus não dá a mínima para os pensamentos ruins dos homens que estavam ali, mas para o pensamento daquele homem Ele dá atenção, e Ele vira e fala assim, ele não assoviou, né, de jeito nenhum, mas ele virou para o homem e falou: ei, você, levanta. Imagina um homem com a mão atrofiada, provavelmente escondendo para que os outros não vissem, provavelmente ocultando para que ninguém gozasse dele, provavelmente se escondendo das pessoas e evitando os confrontos para que ninguém o visse com aquela mão que o fazia um disfuncional, um inútil funcional. Jesus olha para aquele homem e fala assim: você, levanta e vem para o meio. Mas só o primeiro detalhe ele podia confrontar o pensamento dos homens ruins. Você concorda comigo? Ele podia armar o maior quebra-pau, o maior bate-boca naquela noite, naquele dia, mas não, ele preferiu fazer o bem, olhar para aquele homem e dizer: levanta. E o levanta aqui significa, você precisa mostrar disposição para mudar. Enquanto você ficar acomodado com os seus fantasmas, você não vai estar de pé, você não vai estar preparado para enfrentar as suas lutas. Enquanto
enquanto você não se dispuser, não se levantar, você não vai estar preparado para enfrentar os seus fantasmas. Você está entendendo? Porque, gente, qual é a característica de quem está acomodado? Sentado, despojado, deitado. Eu ouvi alguém dizer, na brincadeira, eu perguntei: como é que você está, fulana? Em pé, sem cair, deitado, sem dormir. Eu falei: misericórdia, o negócio está feio. Mas eu olhava para essa pessoa e está trabalhando o dia inteiro. Eu falei: você está mentindo, você está disposto, você está disponível. Desse jeito você não está, não. Em pé, sem cair, deitado, sem dormir, não. Mas todos aqueles que acostumaram com seus fantasmas precisam ter disposição de enfrentá-los. E como é que a gente vai mostrar isso? É se levantando, é saindo daquela zona que o mundo chamou de zona de conforto. Eu tenho pavor dessa expressão. Você entende? Você já ouviu essa expressão, zona de conforto? Ah, fulano, sai da sua zona de conforto. Não é nada confortável ser oprimido pelos fantasmas. Não é verdade? Não tem nada de confortável ser oprimido pelo passado. É confortável? Não é confortável. Então não chama essa situação de zona de conforto. Chama de zona da morte, zona letárgica, zona do nada. Porque nessa situação nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós somos apenas prego que o martelo bate, e a gente não reage. Levanta. E ele ainda fala: vem para o meio. Não é só levantar, não é só, agora eu vou, não é só mostrar a vontade, mas é caminhar na direção daquilo que você quer, mostrando para as pessoas que você quer. Até quando você vai se esconder de você mesmo? Porque Deus te chamou para ser luz e você se esconde no meio das trevas. Deus te chamou para ser sal e você se esconde para ser pisado pelos homens. Deus te chamou para ser feliz e você se acostuma em ser oprimido. É levantar e vir para o meio, é levantar e mostrar para as pessoas que você quer sim, e não importa o que aconteça, você vai caminhar, você vai enfrentar. Eu tenho certeza que levantar e nos colocar no meio não nos dá a garantia de que a gente vai ser liberto se Jesus não estiver presente, se a palavra dele não estiver presente. Mas se for Jesus que está te chamando hoje, levanta e vem para o meio, então você toma essa atitude, porque você vai vencer os seus fantasmas. Mas para culminar com o negócio, para enfrentar os nossos fantasmas, ele fala: levanta, vem para o meio. No final ele fala: estende a mão agora. Que é isso? Aquele homem tinha vergonha de andar com a mãozinha para frente, só andava com a mãozinha para trás. Aquele homem tinha vergonha de cumprimentar as pessoas, sabe? Aquele homem não tinha nenhuma mobilidade naquela mão, ela era feia, ressecada, atrofiada, inútil. E Jesus manda: estende a mão. O que Jesus está querendo dizer com isso? A partir de hoje, não tenha mais medo daquilo que te trouxe até aqui. Mostra para mim. Mostra para mim. Não tenha medo de mostrar para Jesus a sua mãozinha mirrada. Não tenha medo de mostrar para Jesus o seu medo de ser fracassado. Não tenha medo de mostrar para Jesus o seu medo de não ser aceito. Não tenha medo de mostrar para Jesus. Não tenha medo de Jesus, porque Ele não tem nojo de você. Ele não tem vergonha do que você é hoje, do que você se tornou. Ele não tem vergonha do que os fantasmas fizeram com você. Ele quer ver, Ele quer que você exponha, não para te colocar no ridículo, mas para curar, como Ele fez com aquele rapaz. A Bíblia diz: Ele estendeu a mão, e Jesus deixou a mão dele estendidinha lá, e virou para a galera e falou assim: e aí, e agora, gente? O que é melhor fazer? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? E olha para a mãozinha e restitui a mãozinha daquele homem, e a mão direita dele fica igualzinha à esquerda. Deus cura. Deus libertou aquele homem dos seus fantasmas, do seu tormento. Você acha que Ele não vai poder fazer isso com você?
aquilo que te atormenta precisa saber que há um Deus que quer te fazer feliz e que para isso Ele não poupou o seu único filho. O que te atormenta? Qual é o teu fantasma? Fala para Deus, expõe ele aqui no ridículo hoje. Mostra para Ele. Mostra. Eu tenho vergonha de fazer isso. Eu sou tímido. Eu tenho vergonha de fazer aquilo. Faça na presença de Deus. Mostra para os homens que você não está fazendo para se aparecer. Você não está fazendo para os homens te verem. Você está fazendo porque Jesus se agrada em te fazer feliz. Ponto final. Jesus pagou muito caro para isso acontecer. Ele pagou com a própria vida dele. Você acha que ele ia deixar barato? Você acha que mesmo pagando com a própria vida lá na cruz do Calvário, ele ia deixar que esses fantasmas continuassem te atormentando como eles estão? Para, velho, não é assim, não vai dar. Eu tenho alguns conselhos para você, para esses confrontos. Primeiro conselho: não negue ou pare de negar que você tem fantasmas. E aí, fulano, como é que você está? Tudo boa, tudo legal. Quem é que fala tá legal com essa cara? Tô bem. Ninguém em sã consciência diz: eu tô bem com cara de eu tô fracassado, eu tô mal, eu tô ruim. Pare de negar. Negar os seus fantasmas não vai fazer com que eles te abandonem. Vai fazer simplesmente que você se acomode. Segundo conselho: retome as rédeas da tua vida. Se você quer um conselho para você vencer os seus fantasmas, volte para a vida agora, antes que eles vão embora, sabe? Porque eles não vão esperar a vida melhorar. Eles não vão fazer com que a sua vida melhore. Nunca. O diabo não está nem aí para fazer a sua vida melhorar. Ele não está aí, sabe? Então, volta para a vida, mesmo com os fantasmas. Tome a rédea das suas vidas. É por isso que Jesus vira para ele e fala assim: levanta e vem para o meio, estende a mão. Toma as rédeas da sua vida. Volte a ser protagonista da sua história. Pare de copiar os outros. Pare de andar e viver por causa dos outros. Nesse sentido, a gente começa a aprender a dizer não para algumas pessoas, não para algumas situações, porque tem muita gente oprimida por fantasmas alheios, sabe? Eu entrei nessa enrascada porque eu fiz aquilo para fulano de tal, sabe? Então, volte a tomar as rédeas da sua vida. Terceiro, domine o medo, as expectativas e o fracasso. Como é que a gente domina o medo, as expectativas e o fracasso? 2 deles estão no passado e um provavelmente no presente e no futuro. Quais estão no passado? O medo, as expectativas ou o fracasso? O fracasso pode estar no passado, mas o medo e as expectativas podem estar no presente e no futuro. Como é que a gente domina o medo, as expectativas e o fracasso? Primeiro, troque o medo pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele é bom e que Ele dá presente para aqueles que o temem. Está escrito na palavra. Como é que eu domino as expectativas? Com fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas em nome de Jesus eu vou ter vitória e o nome do Senhor vai ser glorificado. E o fracasso? O que eu faço com o fracasso? É o mesmo que eu faço com o passado. Posso te fazer uma pergunta? Você consegue mudar o seu passado? Sim ou não? Quem aqui consegue mudar o passado? Levanta a mão, porque eu vou começar a te seguir no Instagram. Você consegue mudar o seu passado? Não. Então por que você deixa ele atrapalhar o seu presente e determinar o seu futuro? Não é injusto? Sim ou não?
Como é que eu trato o meu passado? Eu coloco nas mãos do Senhor, mas eu vivo no presente e coloco o meu futuro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Quarto, e para mim é o mais importante: ame-se. Ame a você mesmo mais do que te aconteceu e mais do que poderia ter acontecido. Você está entendendo como que, aprisionado aos fantasmas, nós vivemos num grande e eterno se, num poderia, será que seria? Se ame. Se ame. Você é mais importante que os seus medos, seus fracassos, seus temores e até mesmo mais importante do que os seus sonhos. Então você tem que se amar. Eu estava dizendo para uma pessoa em que eu amo de coração: você precisa ser maior do que os seus sonhos. Só para você ter uma ideia. Por quê? Se os seus sonhos não são de Deus e eles não se cumprirem, se você é menor do que os seus sonhos, você vai morrer. Você vai murchar, sim ou não? Agora, se você é maior do que os seus sonhos, se eles não forem de Deus e não se cumprirem, você vai ser agradado da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se você não for maior do que os seus sonhos, se eles forem muito bons e se realizarem, se você for menor do que eles te engolem e você vive deslumbrado. E você vai se esquecer de Deus. Então, se ame a ponto de você ser maior do que os seus sonhos. E olha, para ser maior do que os seus sonhos, você também tem que se amar para ser maior do que os seus pesadelos, maior do que os seus fantasmas, maior do que aquilo que te oprime, maior do que esses pensamentos de morte, maior do que esses pensamentos de rejeição. Você precisa se amar, porque Deus te ama. E a chave que vai virar a nossa mente é a chave do amor próprio. 5. Crie novos hábitos. O seu novo eu começa no instante que você aprender a se amar e a decidir vencer os seus fantasmas. Então crie novos hábitos. Ah, pastor, como que é isso? Para eu criar um novo hábito, eu preciso de disciplina por pelo menos 21 dias. Você sabia disso? 21 dias repetindo aquilo, 21 dias me sacrificando naquilo. Aquilo vai virar um hábito. Sem disciplina eu não consigo novos hábitos. 6. Comprometa-se. Retome o seu novo eu. Siga com disciplina. E 7. Se você quiser, tá? A gente está distante aqui uns dos outros. Olhe para alguém qualquer, só para você provocar, para você interagir com alguém. Olhe para ele e fala assim: livre-se das desculpas. Ele não está nem vendo sua boca mexendo, né? Você está de máscara. Livre-se das desculpas. O que te trouxe aprisionado até aqui? O que alimentou a voracidade e a fome dos seus fantasmas? Desculpas. 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 Você é mais importante do que seus medos, fracassos, temores e até mesmo mais importante que os seus sonhos. Eu ouvi uma ilustração que dizia a respeito dos pepinos enganadores. Uma mulher chegou no local e ela viu dentro de uma garrafa um pepino enorme. E ela começou a pensar assim: meu Deus, como que esse negócio entrou aí? O gargalo é muito pequenininho, o pepino era enorme. A garrafa não estava cortada, era uma garrafa de vidro. E durante muito tempo ela começou a pensar naquilo, ela começou a conjecturar as possibilidades daquilo acontecer. Ela saiu de casa e, coincidentemente, ela tinha uma plantação de pepinos. E ela viu que uma garrafa rolava no meio da plantação dos pepinos. E alguns galhos entravam, sabe, dentro daquela garrafa.
E ela pensou e chegou à conclusão literal de que demoraram alguns meses, mas aquilo cresceu lá dentro. O mistério daquele pepino é que ele não estava grande e entrou, mas ele entrou pequenininho e foi crescendo lá dentro. Foi crescendo, foi tomando forma a ponto de não mais poder ser tirado daquele lugar. Os nossos fantasmas começam bem pequenos. A gente permite que eles entrem. Hoje é um fracasso em que a gente balança a cabeça e fala: é assim mesmo. É uma palavra de maldição que a gente recebe e a gente não confronta. É um desânimo que a gente se percebe como no direito de relaxar. E o tempo vai passando e vai transformando isso num grande pepino na nossa vida. A ponto da gente pensar assim: nossa, esse negócio nunca mais vai sair daqui, porque a gente não sabe como isso entrou. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, seja o que for que te atormentou, tenha o tempo que tiver. Hoje, se você se levantar, se você se dispuser e mostrar que você quer, para Deus e para os homens, sim, para você mesmo. Se você estender sua mão se mostrando, confessando o seu pecado, confessando a sua dor, porque às vezes a gente fica assim: eu tenho que confessar o meu pecado, só o meu pecado. Não, você tem que confessar também a sua dor. Você tem que mostrar para Deus onde é que está doendo, onde é que está, amargando, onde é que a alma amarga, onde é que a vida dói. Você tem que falar com Ele. E se você tiver essa coragem de falar com Ele hoje, Ele vai perguntar para aqueles que te oprimem, aqueles que não acreditam na sua vitória: e aí, o que vocês acham? É melhor fazer o mal ou o bem? Salvar uma vida ou matá-la? Aí Ele vai mostrar que o foco dele é fazer o bem na sua vida. Deus não te trouxe aqui para te envergonhar, para te expor o ridículo, para fazer um exposed da sua vida, mas Deus te trouxe aqui para você encarar, enfrentar e vencer os seus fantasmas. Você só está ouvindo essa mensagem por causa disso, porque Jesus conhece seus pensamentos e sabe muito bem onde você poderia estar se não estivesse tão oprimido por esses fantasmas. Quem você poderia ser se não estivesse tão oprimido por esses pesadelos? Como você poderia estar? O tanto de gente que você poderia alcançar se você não fosse tão oprimido, tão massacrado por esses seus fantasmas. Deus te trouxe aqui para você enfrentar, para você se posicionar e para você vencer. Você quer? Só você que quer. Se você não quiser, você vai continuar do jeito que você está. Se estiver bom, bacana. Se não tiver, eu te aconselho a que você queira, porque hoje é o seu dia de vencer os seus fantasmas, em nome de Jesus.